tudo bem com vocês, pessoas queridas e fantásticas que querem, assim como eu, aprender cada vez mais sobre as altas habilidades superdotação? Esse é o teu interesse? Então, bem-vindo a mais uma conversa franca comigo, Prof. Michele Rousseau, aqui do Clube da Aprendizagem. Nós vimos nos nossos dois primeiros vídeos as características e os comportamentos mais comuns propostos por Wiener e por Sabatel. E hoje, sobre quem que nós vamos falar? Falaremos sobre Renzulli e a sua teoria dos três anéis. E eu quero esmiuçar um pouco do que é essa teoria, porque se fala muito na teoria dos três anéis. Todos os congressos que vamos, todas as reuniões, tudo que nós participamos, as pessoas começam falando sobre a teoria, que inclusive é o que fundamenta a nossa legislação brasileira a respeito da inclusão dos alunos autohabilidosos superdotados. Pois muito bem, nessa teoria dos três anéis, que vocês podem acompanhar aqui ao lado, existem três anéis. O primeiro anel, a habilidade acima da média em alguma das áreas do conhecimento. O segundo anel, envolvimento com a tarefa. E o terceiro, a criatividade. O comportamento de superdotação, ele acontece ali no meinho daqueles três anéis, quando junta esses três aspectos, habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade, todos esses três juntos, eles vão manifestar então o comportamento de superdotação. Esse fundo xadrez, ele mostra que a pessoa com altas habilidades de superdotação, ela não existe no nada, no espaço, ela está dentro de um ambiente, e nesse ambiente está envolvida a família, os vizinhos, os amigos, a comunidade, a escola, tudo isso. E além disso, também envolvem os aspectos, os fatores da personalidade dessa pessoa. Bom, então Renzulli, o que ele fala? Ele concebe as altas habilidades de superdotação como esse conjunto desses três traços bem definidos. Mais uma vez, habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Lembrando que a habilidade acima da média é em alguma das áreas do conhecimento, mas também pode ser em mais de uma das áreas do conhecimento, e essa questão é importante para nós pensarmos a respeito. A habilidade acima da média, ela vai envolver aspectos gerais e aspectos específicos. Vamos um por um? A habilidade geral, então, é aquela capacidade que nós temos, ou que a pessoa com altas habilidades tem, de utilizar o pensamento abstrato, processando as informações e integrando experiências na produção de respostas apropriadas a novas situações. Exemplo disso, o raciocínio verbal, o raciocínio matemático, as relações espaciais, a memória, a fluência verbal. Agora vamos falar do outro, dessas habilidades específicas. O que ela é? Ela é a capacidade de aplicar as várias habilidades gerais a uma ou mais áreas do conhecimento ou do desempenho humano. E aí não é conhecimento, é uma coisa, desempenho humano é alguma outra habilidade que eu tenho. Exemplo para isso, dança, fotografia, liderança, matemática e composição musical. Com relação a essa habilidade intelectual, eu vou trazer para vocês algumas características apontadas por Renzulli e uma companhia de pesquisadores. Quem já assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2 vão reconhecer alguns desses aspectos apontados por Renzulli e tal. Vamos lá? A habilidade de lidar com abstrações. Lembra que nós já tínhamos falado do pensamento abstrato? Facilidade para lembrar informações, aquela memória especial. Vocabulário avançado para a idade, já falamos disso nos dois primeiros vídeos. Facilidade em perceber relações de causa e de efeito. Habilidade de fazer observações perspicazes e bastante sutis. Uma grande bagagem sobre um determinado tópico ou sobre uma vasta gama de tópicos, mas eles têm essa bagagem de conhecimento. Habilidade de entender princípios não observados diretamente. Também habilidade para transferir as aprendizagens de uma situação para a outra. E habilidade de fazer generalizações sobre eventos, pessoas, coisas, situações. Bom, isso nós estamos falando do ponto de vista das habilidades intelectuais. Agora vamos ver com relação à criatividade, o que os autores apontam?
Primeiro aspecto, o senso de humor. Nós também já tínhamos falado desse senso de humor peculiar. Habilidade de pensamento imaginativo. Você dá um brinquedo para eles que tem uma função, por exemplo, um Lego ou um quebra-cabeça, e eles têm que montar um quebra-cabeça ou montar o Lego. E eles conseguem transformar aquilo em outras coisas através desse pensamento imaginativo. Tem uma atitude também não conformista, então é porque não funciona, a situação está difícil, está catastrófica, não tenho o que fazer. Dentro deles isso não existe, porque sempre tenho o que fazer, sempre eu posso pensar numa solução, pensar em algo diferente. Isso prova o quê? A próxima característica, que é o pensamento divergente. O que é o pensamento divergente? Ele vai trazer uma resposta nova, uma resposta inusitada. Quando eu espero que o meu aluno me responda algo que todo mundo responderia da mesma maneira, que é o pensamento convergente, eles trazem uma resposta inusual, que é o pensamento, então, divergente. Eles têm um espírito de aventura muito forte, uma disposição para correr riscos. Então, vou experimentar, vou correr riscos, eu vou enfrentar isso, esse desafio, porque ele me instiga a buscar mais, a ir atrás, a investigar mais coisas. Isso para eles é muito motivador. Habilidade também para adaptar, melhorar ou modificar ideias. Trabalhos em grupos, por exemplo, um colega dá uma ideia, aquela ideia ela serve como um gatilho para que ele pense algo muito, ele ou ela pense algo muito além, muito diferente. Isso é muito legal. Habilidade para produzir respostas incomuns, únicas e inteligentes, nós também já falamos em outros momentos. A disposição para fantasiar, brincar e manipular ideias, não no sentido de manipulação ruim, mas no sentido de fazer uso, de extravasar os limites daquele objeto, de pensar e dar uma nova utilidade para ele mesmo. Além disso, a habilidade de gerar um grande número de ideias ou de soluções para problemas e questões. Então, faz um brainstorm com eles, vai chover ideias e elas serão diferentes, inusitadas e muito interessantes. Agora, no que tange a motivação, e aí entra uma questão bem importante. Porque na escola ele pode aparecer como o aluno mais desmotivado da turma. Por quê? Porque ele já sabe todo o conteúdo que está sendo ensinado, então aquilo para ele é extremamente maçante. Ele precisa de algo novo, então ele vai dar uma falsa impressão de ser um aluno desmotivado. Na verdade, ele não é. A motivação, ela vai se manifestar na persistência em atingir um objetivo ou na realização de tarefas que eles estão interessados em fazer. É um interesse constante por certos tópicos ou por certos problemas, novamente, da área de interesse deles. E é um comportamento que requer pouca orientação dos professores. Eles estão tão motivados que o professor deu o gatilho para ele, aquilo já foi, ele sai fazendo, sai correndo e vai, busca recursos, busca informações, pesquisa por conta própria, porque realmente pouca orientação já é suficiente. Agora, o envolvimento não é pouco, é intenso quando trabalha certos temas ou problemas do seu interesse. Agora, uma coisa que pode acontecer nesse processo é transformar-se numa obstinação em procurar informações sobre esses tópicos do interesse, e isso pode gerar problemas. Por quê? Porque eles podem estar lá no seu quarto às 3 da manhã, a sua filha de 6 aninhos está investigando tudo sobre a Revolução Russa, porque ela ouviu algo que chamou a atenção e ela diz, é isso que eu quero. Ou então o seu filho de 7 anos está também de madrugada acordado, montando aquele quebra-cabeça de 1000 peças, porque ele precisa terminar o quebra-cabeça, custe o que custar. Talvez para nós isso pareça uma loucura, mas não. Faz parte deles de conquistar, e terminar é a conquista. Então eles têm esse desejo por chegar lá, por obter esse resultado. Obviamente a manifestação da motivação vai aparecer com esse compromisso com projetos de longa duração, porque como eles estão muito motivados, não importa se é um projeto curto, ou se é um projeto médio, ou se é um projeto de longa duração, eles vão até o fim e acabou. Também vão apresentar
como parte da motivação, uma preferência por situações nas quais eles possam ter responsabilidade pessoal sobre o produto de seus esforços. Então, se eles estão fazendo um trabalho em grupo, eles vão querer liderar esse trabalho. Por quê? Porque eles vão saber que vão garantir qualidade no trabalho. É isso que está na cabeça dele. Se eu deixar os meus amigos gerenciarem, os meus colegas, o trabalho não vai ficar bom. Eu quero a melhor nota, então eu preciso gerenciar porque eu vou garantir a melhor nota. Isso também é algo que nós precisamos trabalhar, inclusive ensiná-los a gerir essas diferenças que existem entre as pessoas, que não são ruins, mas complementares. Também manifestam pouca necessidade de motivação externa para finalizar um trabalho. A motivação interna ela é tão grande que ela é suficiente para eles darem conta de tudo. Ok, falamos dos 3 aspectos, agora vamos falar de um último aspecto que Renzulli fala e que é muito importante nós observarmos, mas é preciso compreender que não vai se manifestar em todas as pessoas com altas habilidades de superdotação. Algumas vão demonstrar um aspecto de liderança. E aí, como que ela se manifesta na vida de uma pessoa com altas habilidades e superdotação? Vai haver uma tendência a ser respeitada pelos colegas. Os colegas vão levar em consideração as informações, as opiniões, as propostas, as sugestões trazidas por essa pessoa. Ela também vai manifestar uma autoconfiança quando interage com os colegas da idade, porque ela está na frente, ela sabe do que ela está falando, entende? Esse comportamento também vai manifestar uma certa cooperação ao trabalhar com os outros. E isso é interessante, porque também já demonstra um certo grau de maturidade de desenvolvimento socioemocional. Além disso, vai demonstrar uma habilidade de articular ideias, de se comunicar bem com os outros, porque o líder precisa ser compreendido. Então isso faz parte, comunicar as suas ideias, passar as informações que ele precisa e trazer esse convencimento aos colegas, também faz parte desse aspecto de liderança. Além disso, a habilidade de organizar e trazer estruturas a coisas, pessoas e situações vai se manifestar muito, especialmente na hora de fazer os trabalhos. Lembra que eu já tinha falado isso um pouquinho antes? Uma tendência a dirigir as atividades quando está envolvido com outras pessoas é praticamente inevitável, além de uma forte presença da responsabilidade. Tanto de uma autorresponsabilidade quanto de uma responsabilidade com os colegas, com a turma, com o projeto, com a professora ou o professor e com todos aqueles que fazem parte do processo. Com isso, nós encerramos o nosso Conversa Franca sobre as altas habilidades superdotação de hoje e mais uma vez eu espero ter contribuído trazendo um pouco mais de esclarecimento sobre esses aspectos da vida dos nossos preciosos e preciosas alunos, alunas, filhos e filhas, netos e netas deste Brasil. Lembrando, por que nós estamos estudando isso? Porque nós precisamos encontrar onde esses talentosos e talentosas estão escondidos e dar-lhes a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Para isso existe o Clube da Aprendizagem. Para isso estamos nós aqui cada vez mais nos aperfeiçoando e buscando enriquecer a vida dos nossos alunos e alunas. Um grande beijo e uma ótima semana para todos vocês, com muita saúde, paz e a bênção de Deus. Tchau, tchau!